Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, podendo gravar esse vídeo para que a gente possa refletir, não é? Pensar, analisar, tirar conclusões a respeito do que estamos ouvindo da palavra de Deus. Hoje nós vamos pensar no livro de João, no capítulo 4. Nós temos, na verdade, os primeiros versículos, né? Que a gente vai estar em destaque, mas a história que eu vou estar refletindo com vocês, ela, na verdade, ela vai até o versículo 30, mas eu não estarei falando de 30 versículos, pode ficar tranquilo. Hoje não. E quero dizer para você também que o nosso canal, ele está crescendo, né? Graças, em primeiro lugar, a Deus que está abençoando o nosso trabalho e a você, a sua contribuição em estar divulgando o trabalho. Que Deus possa te abençoar e que você tenha alegria de continuar divulgando, porque aonde o vídeo chega, muitas vezes nós não podemos chegar, muito menos a hora que ele chega, né? É na necessidade da pessoa, é no propósito de Deus, e nós estamos aí como cooperadores do Senhor Jesus na obra do nosso Pai. Nós vamos orar e em seguida, então, nós estaremos refletindo em João 4, versículo 1. A nossa oração é para pedir a Deus que Ele nos ajude, nos dê sabedoria, para a gente estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta hora que nos abençoe, pedimos ao Senhor que ilumine nossa mente, nosso coração e traga o nosso entendimento, aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus nós pedimos, com perdão dos pecados que cometemos, por ignorância, outros por desobediência, outros em pensamentos, atitudes que deixamos a desejar contigo. Fica conosco, dá-nos da tua graça e do teu perdão. Nos ensina, porque nós somos necessitados de ti. Amém, Senhor. Bom, nesse capítulo, nós vamos encontrar uma conversa de Jesus com uma mulher que morava em Samaria. E aqui a gente vai ver que essa mulher, ela é chamada de samaritana. Não dá o nome dela, se era Maria, se era Roberta, se era Joana, se era Jaqueline, não, a Bíblia apenas diz que era uma samaritana, e a gente vê que esse diálogo, essa conversa, é uma conversa assim, como se fosse um retrato que você tira e você coloca uma moldura, quer dizer, um retrato de uma vida real, de uma cena real, em que você vai colocar a moldura da graça de Deus, porque nessa conversa, essa mulher chamada de samaritana, ela foi transformada pelo Evangelho. Ela foi transformada completamente pelo encontro com Jesus. E vamos também pensar um pouquinho que João, quando ele escreveu o Evangelho, ele, se estivesse escrevendo uma tese, né, de mestrado, ele iria colocar como tema Jesus, o Filho de Deus. Porque João, ele tem o tempo todo, né, esse propósito para apresentar para nós que Jesus era divino. Estava entre eles como homem, mas Jesus era divino. Era o Filho do Deus Criador. E então, essa mulher, ela era uma mulher assim, colocada de lado, maltratada pelas pessoas, desprezada, marginalizada, vivia em muitos conflitos, uma mulher que vivia uma vida assim, procurando se esconder das pessoas por causa do pecado que ela carregava com ela. A gente pode parar um pouquinho, pensar quem somos, não é? Como que a Bíblia hoje iria me apresentar ou apresentaria você? Essa mulher foi apresentada assim. E nós vemos que também Jesus vinha da Judeia com destino para a Galileia, ele poderia passar por fora de Samaria. Mas a palavra de Deus diz nesses versículos que era necessário, no versículo 4, era necessário Jesus passar em Samaria. Sabe por quê? Porque a agenda de Jesus ela estava sempre sob, né, a vontade de Deus e também sob a soberania de Deus. Era Deus que dizia onde Jesus iria estar, qual era o caminho que Jesus estaria fazendo. E a gente percebe isso nitidamente.
não é? Há coisas que Jesus fala porque ele estava sendo instruído por Deus. Ele chegou a dizer isso quando ele teve encontro com Nicodemos. Ele disse assim: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Assim como diz aí nesse versículo 4 da mulher samaritana, era necessário Jesus passar por ali. Então, quem dirigia os passos de Jesus era Deus. E quando a gente vê que era necessário passar por Samaria, a gente vai ver que, de repente, tinha outros caminhos, né? Aí abre um leque que tinha outros caminhos. Por exemplo, o caminho que eu acabei de citar, por fora, né? Que Jesus podia passar, tinha um caminho que ele podia passar por fora de Samaria. E deveria ter outros caminhos até mais perto, mas era necessário passar por Samaria. Porque na agenda da graça havia um encontro para acontecer ali. Então, Jesus não podia passar por fora e nem por caminho mais curto. E então nós vamos tirar uma outra lição para nós. Acredito que é necessário. Jesus está conosco nesse momento. Falar com a gente, nos ensinar a palavra de Deus e, dessa forma, nos fazer o convite de viver com Ele ou mostrar para a gente que nós podemos também dizer para Ele: o Senhor me mostrou, mas eu não quero andar no seu caminho. E Jesus vai respeitar isso. Mas no itinerário de Jesus, era necessário passar por ali. E ali Jesus encontra essa mulher, como eu disse para você. Nós vemos também que quando Jesus, quando a palavra de Deus usa essa, né, essa expressão é necessário, ela está dizendo para a gente o seguinte: se a gente for estudar, nós vamos ver que os judeus, eles eram rigorosos quanto a esse caminho para Samaria. Muito rigorosos. Eles preferiam atravessar o Jordão, encontrar uma outra alternativa do que passar dentro de Samaria. Eles tinham muitas cismas, muitos problemas de lidar com os samaritanos. Então faziam um caminho mais longo, mas não queriam passar em Samaria. Bom, estava, como eu disse anterior, na graça de Deus alcançar aquela mulher. Aquele encontro no poço aconteceu às 12 horas. Aquele encontro não foi programado. Quando ela saiu da casa dela, ela jamais poderia imaginar que ela ia encontrar ali com Jesus Cristo, Filho de Deus. Hoje, eu estou aqui falando para você. Será que em algum dia ou algum momento você imaginou que você ia ouvir esse vídeo? Que você ia ouvir essa mensagem sobre a graça de Deus, como ela se estende? Eu penso que não. Assim como não aconteceu com ela. Nós precisamos entender que há uma doutrina que nós deixamos e precisamos resgatá-la, que é a doutrina da providência. Nós colocamos no lugar da doutrina da providência o acaso. Achamos que as coisas acontecem nas nossas vidas por acidente ou por acaso. Mas nos planos de Deus não existem acasos. No plano de Deus existe um plano, estratégias, que, como disse Jó falou que ele sabia quem era Deus e que não existia nenhum plano de Deus que era frustrado. Não existia plano de Deus nenhum que poderia ser frustrado. Por quê? Jesus estava ali exatamente também nos mostrando isso. Ele poderia opinar: não, eu vou passar por fora, mas o Pai quer que eu passe por dentro. Há algum propósito lá dentro. E lá foi Jesus. Quando chegou lá naquele lugar, Jesus foi sentar na beira de um poço. Jesus estava muito cansado. Os discípulos deixaram Jesus ali, foram comprar comida, e Jesus ficou sentado ali. Bom, o propósito de Deus era exatamente fazer com aquela mulher o que Jesus veio fazer nesse mundo. Porque há também na palavra de Deus registrado que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estava se cumprindo isso quando Jesus ficou na beira daquele poço. Aquela mulher na beira daquele poço, às 12 horas, ao meio-dia, não é que é como o judeu chamava a hora sexta, ao meio-dia, um dia
de muito calor no Oriente Médio, né? Era um dia de muito sol, muito quente. Ela poderia muito bem buscar água pela manhã, ela poderia muito bem fazer como as outras faziam, que buscavam pela manhã e buscavam à tardinha. Ela não fez isso. Ela fez uma escolha. Ela não queria se aglomerar. E não era por causa do Covid. Ela não queria se aglomerar porque ela sentia vergonha. Ela era uma mulher estigmatizada. Ela era uma mulher que era vista como caráter duvidoso. Ela sabia que as pessoas suspeitavam dela. Então ela fez uma escolha. Quando nós fazemos as nossas escolhas, mas Deus nos tem no propósito dele, Deus aproveita as nossas escolhas e chega até nós. E foi assim, exatamente como Jesus fez. Ela jamais poderia imaginar que ao meio-dia, no sol a pino, onde provavelmente ela não encontraria ninguém, lá ela ia encontrar um homem que poderia falar com ela a respeito da salvação. Bom, aconteceu esse encontro? Aconteceu. Por quê? Porque havia, nos planos dela, ir meio-dia, era para evitar falar com as pessoas, mas havia um plano muito maior do que o dela, que era o plano de estender a ela a graça de Deus. Então, esse plano muito maior, não é? É exatamente o que nos leva a Jó. Eu bem sei que tudo o Senhor pode, mas nenhum dos seus planos, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aconteceu o encontro dela com Jesus. Jesus sentado ali, mostrando para nós que ele era Deus, que ele estava nos planos de Deus, que ele estava cumprindo o propósito para qual veio, mas mostrando que ele estava com fome, que ele estava com sede, que ele estava cansado, que ele era humano. E ele então pede à mulher, mulher, dá-me de beber? Isso está no evangelho que eu estou falando com você, João 4, de 1 em diante. Dá-me de beber? Mas como que o senhor pode me pedir de beber? Me pedir água para beber? Judeu não fala com samaritano. E o senhor está me pedindo água para beber? E Jesus então diz para ela, não é, que se ela soubesse quem estava falando com ela pediria água para beber. E então que ele daria água para ela, água viva. Eu te daria água viva. Aquela mulher ressaltou para Jesus que havia preconceito contra os judeus, né? Havia uma situação também de gênero em relação às mulheres, um judeu falar com uma mulher, ainda mais ela sendo samaritana, porque a cultura dos judeus era diferente da cultura dos samaritanos. Eles não se relacionavam. Então, por que Jesus estaria falando com ela? Aí Jesus foi e disse para ela, se você soubesse quem é que está falando com você, você pediria água viva. Eu te daria água viva. Então ela falou assim, Senhor, dá-me de beber. Dá-me de beber. E Jesus então disse para ela, olha, vai lá na sua casa, chama seu marido e vem para cá. Ela diz, então, mas Senhor, olha só, eu não tenho marido. Aí Jesus falou assim para ela, disseste bem, porque você já teve 5 e o que está com você agora não é seu. Por que será que Jesus falou isso? Qual foi a intenção de Jesus naquela conversa em dizer isso para aquela mulher? Meu amigo, quando Jesus chega até nós, ele vence uma porção de coisas por causa do amor de Deus. No caso dessa mulher, ele venceu o fato de chegar na Galileia mais rápido e ele fez um caminho mais longo. Ele venceu barreiras de natureza social, porque conversar com um samaritano não podia. Racial, a mesma coisa. Barreira cultural e barreira de gênero, porque estava conversando com uma mulher. Tanto é que quando você continua lendo, você vai ver que os discípulos chegam e ficam admirados que ele estava conversando com uma mulher. Jesus venceu barreiras para conversar com a samaritana, mulher que tinha uma vida cheia de frustrações, mulher estigmatizada, envergonhada e que na sociedade
ficava à deriva. E Jesus, então, diz para ela que era necessário, né? Ele não usa essa expressão, mas que ela tinha uma situação e era necessário pensar nessa situação. Era como se ele dissesse isso. E Jesus estava dizendo, como diz para nós, olha, você quer se aproximar de mim? Então, vai e traz até mim que você sabe que não agrada o Pai. Traz para mim. Aqui, num diálogo, num relacionamento, nós vamos resolver as situações. E eu vou te dar essa água viva, essa água que dá vida, que vai jorrar uma fonte para a vida eterna. Nunca mais vai pedir água de beber. Mas o senhor não tem balde, como é que o senhor vai me dar água? Não era isso que Jesus não estava falando do H2O. Jesus estava falando do Espírito Santo. Porque quando Jesus chega para mim, chega para você, o Espírito Santo já está nos ajudando a reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e que é em Jesus que nós encontramos o caminho para o céu. E que é em Jesus que nós temos uma vida abundante. Nós não deixamos de ter problemas, nós apenas enfrentamos os problemas acompanhados por Jesus. Então Jesus declara para ela, está aqui na Bíblia, né? Quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí Jesus continua conversando com ela, vai conversando com ela, mas Jesus mexeu. Quero parar aí a nossa reflexão. Jesus mexeu naquilo que mais fazia a mulher sofrer. Que era a situação dela de viver uma vida de prostituição, uma vida de adultério, uma vida que não agrada a Deus. Jesus vence as barreiras, quebra situações do momento, porque Jesus queria abençoá-la com a vida eterna. Jesus queria que ela entendesse que ele era o Cristo. Tanto é que chega um momento aqui, de acordo com a leitura, está no versículo, eu vou te dizer, no capítulo 4, no versículo 24. Olha o que diz. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Aí os discípulos chegaram, aquele diálogo acabou, e aquela mulher então saiu e foi de volta para dentro do centro de Samaria, para lá, e ela então dizia, deixou o cântaro dela e foi à cidade e disse, vinde comigo, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito, será esse o Messias? Será esse o Cristo? E aquela inquietação dela fez com que outras pessoas de Samaria, também conhecidas como samaritanas, fossem até Jesus e chegassem ao ponto de dizer para ela, já não é pelo teu dito que nós cremos, já não é, mas é porque nós temos ouvido e sabemos que esse verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então, nesse momento eu aproveito para dizer a você que aquela mulher teve a iniciativa de confessar o pecado dela para Jesus. E foi exatamente por isso que ela conseguiu descobrir que Jesus é o Salvador do mundo. E nós só descobrimos, de verdade, a vida com Jesus, o andar com Jesus, que muitas pessoas não entendem nem compreendem quando nós confessamos os nossos pecados. Aquilo que nós estamos cansados de cometer e que o Senhor Deus está entristecido com as nossas vidas. Que Deus te abençoe e que Deus ilumine o seu pensamento e que ajude você a ver Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, perdoa os pecados que eu estou cometendo, tem misericórdia de mim, estenda a mim a tua graça e perdoa-me, Senhor Deus, por eu falar coisas que está te entristecendo, por eu ter posturas na minha vida que também
tem trazido temperamentos, tem trazido condutas que o Senhor não gosta. Eu quero muito agradar o Senhor, viver para o Senhor. Tem piedade de mim, tem piedade de mim. Abençoa, Senhor, minha casa, marido, filhos, e me ajuda a remover as dificuldades, porque o Senhor já deu a vida na cruz do Calvário para mim, mostrando que o Senhor removeu uma dificuldade que te doeu tanto, Senhor, mas que era necessário para que hoje eu dissesse que eu quero andar com o Senhor. Escuta minha oração, me abençoa e me guarda, em nome de Jesus. Amém. Bom, espero que você esteja firme aí e que agora você possa dar a sua opinião sobre o vídeo, que você possa dar o seu tinino e que você também possa distribuir o nosso vídeo para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Até o próximo.